Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Bíblia Adoração. Eu sou o irmão Edival Filho, estou como professor há 9 anos na EBD, para a glória de Deus. E nesse vídeo daqui, nós estaremos estudando a lição de número 2 da nossa sala dos adultos. Estamos aí no segundo trimestre de 2024, dando continuidade ao segundo trimestre. Hoje estaremos estudando a lição de número 2 do dia 14 de abril de 2024, que vem com esse tema maravilhoso, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Lucas, capítulo 13, no versículo 24, que diz o seguinte: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Porfiai pela porta estreita, por entrar pela porta estreita. E porfiar significa lutar, né? Ou seja, devemos lutar para entrar por esta porta estreita. A verdade prática da nossa lição 2 diz o seguinte: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 7, do versículo 13 e o 14, e em seguida Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. Mateus capítulo 7, versículo 13, diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Poucos há que a encontrem. Mateus capítulo 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Versículo 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Nosso objetivo da lição de hoje, primeiro, é explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. O segundo é destacar a decisão pela porta estreita, destacar que a decisão pela porta estreita requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseado no arrependimento, confissão de pecados e no novo estilo de vida. Ok, querido? Então, estaremos estudando essa temática, a respeito da porta estreita, da porta larga, do caminho apertado, do caminho espaçoso, enfim. Vamos falar justamente sobre essa temática. Mas você que está chegando pela primeira vez, eu já te convido aí a se inscrever no canal e ativar todas as notificações para que sempre que eu produzir um vídeo, postar um vídeo, você possa ser notificado e ser edificado para a glória de Deus. E você que já acompanha os nossos vídeos, eu quero por demais agradecer a todos os feedbacks, a todos os comentários que eu tenho recebido. Eu vou depois estar passando aí na tela para vocês os comentários que eu tenho recebido dos irmãos de vários estados do nosso Brasil, e eu fico muito feliz, tá certo? E você pode me ajudar a alcançar mais vidas.
Como é que você vai fazer para me ajudar? Deixando o teu joinha. É muito importante, irmão, você deixar o teu like, porque isso impulsiona o vídeo para mais pessoas e mais pessoas do Brasilzão afora serão edificados através desse conteúdo, tá bom? Nosso propósito aqui é te contribuir para o teu crescimento espiritual, para contribuir aí na tua caminhada cristã, já que nós estamos falando justamente sobre a caminhada até o céu, né? A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Então, nosso propósito, nosso intuito aqui do canal é justamente esse, colaborar com você para o teu crescimento espiritual. E você pode colaborar com mais vidas deixando o teu joinha, porque esse vídeo vai chegar para mais pessoas, ok? Primeiro tópico da nossa lição de hoje, portas e caminhos. Lembrando que porta fala de oportunidade, fala de acesso, né? Então a gente vai discorrer no decorrer da lição sobre essa temática. Primeiro subtópico, a porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, em Provérbios 15, 24. Depois você anota aí as referências e você vai acompanhando na sua Bíblia. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Ou seja, era o acesso, né? O acesso que havia antigamente, né, nas cidades era através dessa porta. E geralmente essa porta era estreita. O ponto 2, o caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso a palavra apertado vem do verbo grego tilibô, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza. Caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir ou angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. Referência a Mateus 5, versículo 39 e o versículo 48. Falando aqui a respeito dos princípios bíblicos, né? Os princípios ensinados por Jesus, que tem essa dificuldade, né? Vamos dizer assim. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre negar a si mesmo. Então, isso fala justamente sobre esse caminho apertado, né? Que tem essa certa dificuldade, vamos dizer assim, de fazer, de cumprir, de colocar em prática esses princípios ensinados por Cristo. No ponto 3, a porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo. Segundo o padrão do mundo, essa porta recebe muitas pessoas. Foi a leitura bíblica em classe que nós fizemos, né? Muitos entram por essa porta, né? Enquanto que a porta estreita são poucos os que têm acesso a ela por escolhas próprias. Precisamos destacar isso, são escolhas próprias das pessoas por não querer entrar pela porta estreita e preferem entrar pela porta larga, onde as suas vidas, né, não têm compromisso com Deus, compromisso com a palavra. Então é justamente sobre isso. E essas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Trata-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias. Juízes 21, 25, a referência, né? E que não desejam ajuntar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. João 7, 38. E a sinopse desse ponto 1, a porta estreita e o caminho apertado representa uma vida de compromisso com Cristo. Então é basicamente isso, queridos.
Esse ponto 1, né, esse tópico 1, onde ele vai falar sobre porta e caminho, é justamente essas duas situações. A porta estreita e o caminho apertado é aquelas pessoas que escolhem renunciar às suas vidas para viver segundo os ensinamentos de Cristo, como nós falamos anteriormente, amando os inimigos, que não é fácil, fazendo a vontade de Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, andando na contramão desse mundo. E a porta larga e o caminho espaçoso, né? São pessoas que escolhem a viver aí nos seus deleites, segundo as suas vontades, segundo as suas ideias, totalmente se contrapondo à palavra de Deus. Ponto 1 é basicamente isso. O ponto 2 vai nos falar sobre por que entrar pela porta estreita é difícil. O ponto 1, uma porta aberta, porém difícil. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Olha aí, a porta para a entrada celestial está aberta. Ou seja, o acesso está disponível esse acesso para toda pessoa que desejar, que crer, que se arrepender. A porta está aberta, só que a porta é estreita. O negócio é sério. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. Um deles, o egoísmo. Outro, o ego inflamado. Outro, a idolatria, dentre outros. E muitas vezes atrapalham a pessoa a andar nos caminhos do Senhor. O egoísmo, o ego inflamado e a idolatria. Isso é apenas 3 exemplos que o autor está deixando aqui para a gente. Mas existem muitas coisas, existem muitas decisões, estilos de vida, vontades que pessoas escolhem a vivenciar, a viver segundo as suas próprias vontades. Então, a porta está aberta. Por enquanto, esse acesso, essa oportunidade que nós falamos no início do vídeo, que porta muitas vezes fala de oportunidades, de acesso, de passagem, né, de um nível para outro, e está aberta. Essa passagem, esse acesso, essa oportunidade está aberta. Mas muitas pessoas escolhem não entrar por essa porta, porque querem viver com seu egocentrismo, com suas vontades, os seus prazeres, e acabam aí, infelizmente, perdendo essa oportunidade. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Negar a si mesmo, né? Eu lembro do texto bíblico, né, onde Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Conversando com um irmão ontem, ele falando sobre a cruz, que a cruz simboliza vergonha, e realmente é verdade. Carregar a cruz, teoricamente, é vergonhoso, porque para Jesus ter carregado aquela cruz ali até, né, o monte da crucificação foi uma vergonha. E principalmente pelo fato de que a morte de cruz era muito vergonhoso naquela sociedade, né? E era uma das piores mortes que havia, que era para os criminosos. E Jesus, a gente sabe, obviamente, eu acredito que você crê que Jesus não tinha pecado, era inocente, mas que ele pagou o preço para que eu e você tivéssemos vida, tivéssemos a salvação e fôssemos reconciliados com Deus. Mas aquela morte era para criminosos e era vergonhoso. E quando Jesus fala: tome a sua cruz e siga-me, ou seja, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é claro que Jesus não está falando de uma cruz literal, está falando ali simbolicamente que nós devemos negar a nós mesmos e caminhar, e muitas vezes aparenta essa caminhada ser vergonhosa, porque para o mundo você ser cristão é vergonhoso, porque para o mundo o cristão é cafona, é quadrado, enfim, mas e realmente é isso mesmo. A cruz fala de vergonha também, e nós precisamos negar a nossa própria vontade, tomar a nossa cruz, simbolicamente falando, e seguir a Jesus, fazer a vontade do Senhor, por mais que, entre aspas, pareça vergonhoso para esse mundo. Mas nós devemos fazer isso, tomar essa atitude, como o próprio Jesus está nos convidando, nos convocando a fazer. O ponto 2, as oportunidades da porta larga são atraentes.
Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagens. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É tudo fantasia, irmão. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Tragicamente, todos que amam o mundo não terão direito a entrar nos céus. Essa é uma dura verdade. Todos os que amam o mundo não terão direito de entrar nos céus. E aí entra uma questão que algumas pessoas, né, acabam, de certa forma, tendo um pré-conceito com um cristão, né, com um evangélico. Porque, geralmente, essas pessoas dizem, os crentes só se acham santos, os crentes só se acham que só eles têm direito ao céu. Mas, pela palavra do Senhor, está escrito. Está escrito que, para mim entrar nos céus, eu preciso primeiro reconhecer os meus pecados, reconhecer que Cristo morreu para me salvar. Isso é o pontapé inicial, para que eu possa alcançar os céus. E para mim, como nós estamos falando de caminhada, caminhando em direção aos céus, existem algumas iniciativas e atitudes que nós devemos produzir. Claro que, um detalhe aqui, não são pelas minhas obras que eu vou entrar no céu. É pela obra que Cristo fez por mim que eu vou ser salvo. Mas claro que quando eu sou salvo, eu tenho atitudes de um salvo. Eu produzo, como o profeta João Batista diz, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quando eu encontro a salvação, quando eu encontro Cristo na minha vida, eu abro o meu coração para Ele. Apocalipse 2:20, se eu não me falha a memória. Eis que estou à porta e bato. Ele que abrir, eu entrarei, cearei com Ele, Ele comigo. Ou seja, quando eu abro a porta para que Jesus entre, olha aí a porta de novo, né? Quando eu abro a porta do meu coração, a porta da minha vida para que Jesus entre e faça morada, aí a partir daí eu vou ter um comportamento de cristão, de salvo, de uma pessoa transformada. Claro, voltando a falar, não é pelas minhas obras que eu vou ser salvo, é pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Mas, como ele diz aqui, quem ama o mundo, irmão, não tem direito a entrar nos céus. Essa verdade nua e crua. Por isso, o cristão comprometido com o evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Ponto 3. Se você ainda não deixou o like e está gostando do vídeo, deixa o teu joinha, porque isso ajuda bastante, tá certo? Eu sei que é chato eu ficar pedindo, mas isso contribui bastante para que a plataforma possa sugerir esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então deixa o teu joinha, se inscreve, caso não chegou até o momento deste vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. É muito importante também você se inscrever para não perder nenhum conteúdo aqui do vídeo, tá bom? E, se possível, deixa nos comentários de onde você está acompanhando nossos vídeos. Eu tenho recebido mensagens, feedbacks de muitos irmãos, de muitas irmãs de locais como Pernambuco, Recife, Maracanaú, Fortaleza. Enfim, a gente tem recebido aí feedback de muitos irmãos. Eu sou aqui de Maracanaú, no estado do Ceará, mas a gente tem recebido aí muitos feedbacks e a gente fica muito feliz com isso. Se você puder deixar aí nos comentários também de onde você está falando, de onde você está falando, é nem ligação, de onde você está acompanhando nossos vídeos, beleza? Tem irmão também de Belém do Pará. Então, estou muito grato, estou muito feliz. A gente está recomeçando nesse canal e já estamos alcançando muitas pessoas fora do Brasil. No Brasil, né? No Brasil afora. Parece que hoje eu estou meio nervoso gravando esse vídeo, mas é assim mesmo, né? Com o tempo a gente vai se acostumando aí a estar à frente com as câmeras. Isso é normal. Inclusive, deixar até uma mensagem para você que deseja, né, gravar conteúdo. É super comum a gente ficar assim um pouquinho nervoso, mas isso faz parte, não desista, vá em frente, porque a mensagem é o mais importante, né? A mensagem que você carrega aí para transmitir para outras pessoas. Terceiro ponto, subtópico, as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Eu falei agora há pouco, né? Andar na contramão da maioria.
Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. A partir do momento, que a gente entrega a nossa vida para Jesus. O início é aí, entregar a vida para Jesus, abrir o coração, reconhecer-se como pecador que necessita do perdão de Deus, da misericórdia do Senhor. A partir dessa atitude, começa uma nova vida, uma nova trajetória, e aí a nossa jornada só tende a crescer na presença de Deus. Sinopse 2. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Vamos agora para o terceiro tópico. O terceiro tópico que nos diz o seguinte: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados é o subtópico 1. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. Sem arrependimento, irmão, não tem a salvação daquela pessoa, Tem que se arrepender, tem que reconhecer que é pecador. É o primeiro passo, Conheço um diácono que ele sempre que prega assim a respeito da salvação, ele diz: dê o primeiro passo, que Cristo vai dar os próximos por você. Basicamente é isso, O nosso primeiro passo é se arrepender, abrir o coração, aceitar o Senhor, dizer sim para o Evangelho, dizer sim para a palavra de Deus, para o Senhor Jesus. E aí Cristo começa a trabalhar através do Espírito Santo na nossa vida, mudando o nosso homem interior. Aquilo que a gente fazia, que era pecaminoso, a gente já passa a não fazer mais, mas tudo começa com o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova alianças, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e por Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Aí, o Espírito Santo trabalha na vida do pecador, começa aí a transformar a vida dessa pessoa. Essa pessoa começa a renunciar os seus desejos, as suas vontades e passa a entrar pelo caminho que conduz à vida eterna. O ponto 2, confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam seus pecados para serem batizados. Confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece como ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se davam em um dia especial como no dia da expiação, número 5:7. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Ponto 3. Produzindo frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse, que era honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros.
Está escrito lá em Lucas 3, do 11 ao 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Ou seja, ele diz aqui, para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida, como nós falamos em algumas lições passadas, no trimestre passado, né? Que o batismo não era para a pessoa ser salva. Pelo contrário, a pessoa já recebeu a salvação e estava ali se batizando para demonstrar para o mundo, para publicamente mostrar para as pessoas que ela havia aceitado o evangelho, aceitado a salvação em Cristo Jesus. E ele fala aqui justamente de produzir esses frutos de arrependimento, né? Honestidade, misericórdia, respeito às autoridades. E esse é o comportamento que um salvo precisa realizar, né? Precisa praticar. Sinopse 3. O verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Para concluirmos, no momento que inicia sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar o eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e experiência do perdão. Glória a Deus, que bênção, né? Próxima semana estaremos estudando a lição 3 com o tema O Céu, o Destino do Cristão, certo? E eu te convido a estar conosco para estar estudando comigo aqui. Mais uma vez eu te convido a se inscrever no canal, ativar todas as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Estamos só começando esse segundo trimestre e eu vou deixar esse vídeo aqui sobre 5 erros, caso você seja um professor ou deseje ser um professor, 5 erros que um professor precisa evitar cometer em sala de aula. Clica aí, assiste esse vídeo e seja edificado para a glória de Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.